em Gênesis 37. Vamos conhecer um pouquinho dessa história de José, né? É uma história grande, mas eu vou estar resumindo a história de José. E quando eu fui convidado para estar trazendo a palavra hoje, Deus já tocou no meu coração nessa palavra. Então, se Deus me tocou, é porque tem algo para falar com alguém, para falar comigo, para falar com vocês, amém? Gênesis 37, vou ler do 1 ao 4. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Porque, irmão, acho que todos, a maioria aqui conhece a história de José, né? E José é filho de Jacó com Raquel. José, filho de Jacó com a Raquel. José trabalhou 14 anos para ele conseguir casar com Raquel, porque o seu sogro tinha lhe passado a perna. Mas Jacó não desanimou, né? Jacó não desistiu daquilo que ele queria. Ele queria Raquel, então ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. E Jacó não teve filho com Raquel. Ele foi ter José já na sua velhice, né? E eu creio que José era filho da promessa né? Era o filho da promessa de Raquel com Jacó, de Jacó com Raquel, né? E logo à frente, veria sim o Benjamim também, que era seu irmão. Mas Deus ali começava a trabalhar na vida de José. Não é que José ia lá dar os seus irmãos para o seu pai. Não, mas José tinha obediência ao seu pai. José obedecia seu pai. José, você faz isso para mim? Eis-me aqui, meu pai. Vou. Então José estava obedecendo a voz de seu pai, a voz de Jacó, seu pai, naquele momento. E os seus irmãos sentiam inveja dele. Porque o seu pai amava mais a José do que aos outros. Mas por quê? Porque José era obediente. E José começou a ouvir a palavra, começou a ouvir as histórias que seu pai contava sobre Deus. E José carregou aquilo no seu coração. E a túnica que seu pai fez a ele, uma túnica de várias cores, a túnica significa, a túnica de José foi um presente dado por Jacó, seu pai, e seu significado indicava o favoritismo, a preeminência de José em comparação aos seus irmãos. Preeminência é uma palavra meio difícil de falar, né? Preeminência, significado é preeminência, de que ocupa o lugar mais elevado, ou está acima dos demais. Nessa hora, quando Jacó fez essa túnica para José, Jacó já pôs José acima dos outros, mesmo ele sendo o mais novo, né? Porque antigamente, sempre a promessa era para o mais velho, para o primogênito. Mas nessa, Jacó já elevou José acima dos seus irmãos, né? E José
né, sem saber, né, que ele estava já sendo elevado acima dos seus irmãos, né, e pegou essa túnica. Ele ali se agradou pelo presente do seu pai, né, que seu pai deu a ele, mas os seus irmãos não se agradavam, não agradaram daquilo, se sentiram inveja de José. Em Gênesis 37, do versículo 13 ao 20, eu vou ler aqui. Disse, pois, do 13. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse, eis-me aqui. José já obedecia o seu pai, eis-me aqui. José, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu pai, o que o senhor queres de mim? Ele disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Mais uma vez, José estava obedecendo a voz do seu pai, Jacó. Então, seu pai que mandou ele lá, ele não foi por livre e espontânea vontade. Então, seus irmãos não enxergavam assim o tratamento que Jacó tinha com José. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? Ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. E José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-o de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para que o matarem. E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Além do Jacó obedecer à voz de seu pai, Jacó era um sonhador. Mas Jacó era um sonhador, não porque ele queria, mas que Deus já estava mostrando um propósito que ele tinha com José nos seus sonhos. Então o propósito de Deus já estava começando a brandar no coração de José pelos sonhos de José. E seus irmãos tinham essa inveja dele também pelos sonhos que ele tinha. Então você vai governar sobre nós? Você vai governar sobre seus irmãos e seus pais? José, o que ele pôde fazer? Ele, no momento ainda, ele não sabia de nada o que ia acontecer. Mas era um preparatório de Deus na vida de José. Ele passar por aquilo, por tudo isso. E os seus irmãos então resolveram, vamos matá-lo, vamos jogar ele numa dessas covas e falar para o nosso pai que uma besta fera o comeu. Levamos as roupas sujas de sangue, está aqui o seu filho, né, uma besta fera comeu. E cova, irmão, significa buraco, sepultura. Então José foi jogado num buraco, numa cova, né, pelos seus irmãos. E José temeu ali sozinho naquele buraco. E a sorte que na cova não tinha água, estava seca. Imagina você ser jogado num buraco e estar sozinho ali, sem ninguém para te ajudar, você clamando, o seu irmão, uma ajuda, e ninguém ali para te abraçar, para te dar uma mão, para te levantar dali. Imagine o que José passou nesta cova. Mas Deus tinha um propósito com José. Deus tinha algo com José. E, aleluia. Em Gênesis 39, do 1 ao 3. E José foi levado ao Egito. E Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá.
O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor de José estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E os seus irmãos ali naquela hora ali, não arrependeram de matar José. E neste momento eles viram os mercadores, né? Aí eles pensaram, não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. E José foi vendido como escravo. E José foi levado até o Egito, né, para a escravidão. Mas o Senhor mais uma vez provou a José ali. Porque José era varão segundo o coração de Deus. José, naquele momento ali, José já conhecia mais de Deus. José já estava vendo o que Deus estava fazendo na sua vida, né? E José foi levado à casa de Potifar. E Potifar era o eunuco, guarda, né? Capitão da guarda de Faraó. Não é pouca coisa. Capitão da guarda. Ele foi levado para a casa de Potifar. E o Senhor estava com José. Então o Senhor ali, Deus não abandonou José ali. Como nunca Deus abandonou José. Talvez ele pensava, mas eu estou aqui sozinho, sem a minha família. Meus irmãos me venderam, né? Meus irmãos me colocaram nessa situação. Olha onde eu estou. O que será de meu pai? O que será de minha mãe? Né? Até então ele não sabia que a mãe tinha morrido. Mas ele foi próspero. E Potifar viu que tudo que José punha a mão prosperava. Mas por que prosperava? Ele não conhecia o Deus de José. Mas prosperava porque José tinha um Deus grande. José tinha um Deus que estava com ele ali em todas as dificuldades. E Deus começou a trabalhar no coração também do capitão da guarda, né, de Potifar. Então Potifar comprou José e entregou, falou, a partir de hoje você vai tomar conta da minha casa, você vai tomar conta de tudo que eu tenho. Mais uma vez Deus mostrando para José que Deus era com ele. Só que nesse período, a esposa de Potifar começou a se engraçar para cima de José. E José esquivava. Por quê? José sabia que não era certo o que a mulher queria. E sabia que o que podia acontecer não era da vontade de Deus. Porque José já tinha o coração voltado a Deus. José já estava ali. Então, José foi condenado a um crime que ele não cometeu. Muitas das vezes somos condenados por uma coisa que não fizemos. Dentro da nossa casa, no meio dos nossos parentes, dos nossos amigos. Mas não se abale por isso, porque Deus está no controle. Deus esteve no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E no versículo 41, do 25 ao 31. Então, e logo depois, né, José foi preso. Né? Foi preso junto com o mordomo e com o padeiro. E José ficou ali naquela prisão. Mas José ficou ali sem entender, porque ele não tinha feito nada. Foi culpado de uma coisa que não tinha feito. E José interpretou os sonhos desses dois. Para um ele falou que 3 dias ele ia sair e ia voltar a servir o rei. E o outro ia sair, mas ia ser morto pelo rei. Ia ser enforcado. E no capítulo 41, 25, então disse José a Faraó o seu sonho. José foi chamado então para interpretar os sonhos de Faraó, porque o mordomo, ou padeiro, não me lembro, falou que José interpretava sonhos.
E Faraó convocou os sacerdotes de Faraó, os espíritas, os malfeitores da época, né, que se diziam saber, que se diziam ler os sonhos, interpretar os sonhos, mas nenhum deles conseguiram. E mais uma vez, Deus está no comando. Então, Faraó mandou chamar José. Então José diz: Faraó, os sonhos de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Então não era José, era Deus que estava mostrando a Faraó ali. Era Deus que estava, através da vida de José, Deus mostrava, né, para Faraó. E notificou a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. É um sonho só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiu depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Olha para ver, o Egito, né? O Egito na época era o país mais rico que tinha na face da terra. Então Deus já estava mostrando, falando com o Faraó, que aquela terra ia passar fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas significava fartura, bonança, né? Que não ia haver fome naqueles 7 anos. E depois deles levantar-se 7 anos de fome, a toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E depois de falar que ia vir 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, Deus manda José falar para Faraó que ia vir 7 anos de fome, que nada ia prosperar naquela terra, que nada na terra ia se prosperar durante 7 anos. E mais uma vez Deus trabalhando na vida de José. E José ali, Faraó falou com seus capitães, seus servos, mas quem será que poderá nos salvar dessa fome? Quem será que poderá comandar, né, nesse período? Então eu creio que Deus brandou ali no coração de Faraó: este é o homem que vai cuidar das coisas do Egito, que vai comandar as coisas do Egito, que vai comandar tudo, para que no tempo de fartura, ele venha guardar 1/3 de tudo que se plantasse, porque lá na frente ia vir 7 anos de fome, e nesses 7 anos de fome, nada ia ser produzido na terra. Então José, né, por Faraó, foi levado a governador do Egito. Então José foi levado a governador, e José começou a fazer os planos que Deus tinha para ele. Deus tinha planos para José ali no Egito, e José começou a trabalhar ali, fez os celeiros para guardar os grãos, né, a 1/3 parte, para que nos 7 anos de fome, aquela terra não perecesse, o povo ali não perecesse de fome. E José fez, e foi guardado. E logo depois, né, que veio a fome na terra, e não foi só no Egito, foi na terra. Em Canaã, onde estava Jacó, seus familiares, seus filhos, também começaram a sentir a fome também.
E Jacó ficou sabendo que no Egito era próspero. Então Jacó manda seus filhos lá, no Egito, comprar grão, comprar trigo, para que eles não perecessem ali também, para que as suas famílias ali não perecessem. Então, seus filhos desceu até o Egito para comprar grão. E quando José viu seus irmãos, que ele reconheceu os seus irmãos, naquele momento José se ira. Eu creio comigo que José tem vontade de matá-los. Mas José tinha um coração bom, guiado por Deus. Então José não fez. E vendeu os grãos para os seus irmãos. Então eles retornaram a Canaã, a seu pai. Depois passou mais um tempo, eles voltaram novamente. E José, creio eu que Deus brandou no coração de José, vê como está o coração dos seus irmãos. Está aquele coração amargo, aquele coração vingativo. Então José faz uma coisa ali com eles. E eles falam para José que tinha um irmão mais novo, que era Benjamim. Então José falou: eu quero ver este irmão. Ah, mas meu pai não deixa trazê-lo, mas eu quero ver. Então, querendo ver o irmão mais novo, para saber como o seu irmão mais novo estava sendo tratado ali por seus irmãos mais velhos, ele segurou um dos seus irmãos mais velhos. Então, quanto vocês não trouxerem o seu irmão mais novo, esse irmão seu vai ficar preso, e se não trouxerem, ele vai morrer. Então, seus irmãos voltaram até Jacó, até a terra de Canaã, para buscar este irmão. E eles pediram a seu pai, clamaram a seu pai: deixa a gente levar Benjamim, porque o governador do Egito quer vê-lo. E se a gente não levar, o nosso irmão vai ficar lá preso, vai virar escravo, vai morrer. E de tanto eles insistiram com Jacó, Jacó deixou. Eles levaram o moço, o menino moço. E quando eles chegaram novamente no Egito com o menino, José viu aquilo. E viu que ele estava bem. Mas mais uma vez, José planejou uma coisa para saber se realmente eles estavam de coração. Tinha mudado o coração, mudado a amargura que eles tinham, os ciúmes que eles tinham quando ele tinha de José. José queria saber se eles tinham a mesma coisa com o seu irmão, com Benjamim. Então, José preparou um banquete para todos. Só que José fez uma coisa, pediu para um dos seus servos colocar uma taça nos grãos, no trigo de Benjamim. Depois que eles se assentaram à mesa com José, comeram, se fartaram, eles foram embora. E José manda um dos seus servos ir atrás. E falou que um dos irmãos tinha roubado a casa de José. Mas isso já era plano, já era planejado. Eles já sabiam. Então acharam a taça nos trigos de Benjamim. E levaram Benjamim. Ele vai morrer porque roubou a casa do governador do Egito. Então seus irmãos se ajoelharam no pé de José, para que não fizesse aquilo, porque seu pai já tinha perdido um moço, já tinha perdido um filho, porque eles tinham vendido este filho a escravo, mas não sabia onde ele estava, não sabia se estava vivo, se estava morto. Então clamaram, ajoelharam no pé de José, para não fazer isso, porque senão seu pai não ia aguentar, porque Jacó já era velho, Jacó já tinha sofrido pela perca de José, ele não ia aguentar mais uma perca. E José ali se revelou: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam a escravo. E ali eles se alegraram, abraçaram-se a José, e José também se alegrou, e perguntou do seu pai, como estava seu pai, o resto da sua família.
E seus irmãos falou, está bem, está velho. E José foi a falar com o faraó, né? Contar da sua família, contou da sua história. Então Jacó falou, José, manda trazer seu pai e a sua família. Traga, pode trazer. E no no capítulo 46, versículo 29, diz assim: Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o pescoço por longo tempo. Imagina Jacó e José há tanto tempo sem ver um ao outro. Imagina Jacó e José. José sem ver seu pai. Jacó achando que seu filho estava morto e seu filho estava vivo. E seu filho era o governador do Egito. Acima de José, primeiramente Deus, mas era só o faraó. Então Deus fez daquele menino um governador. Mas irmão, na onde entra a família aqui, se é um mês da família, a família entra sim. Por quê? Porque quando voltou Jacó e seus familiares ao Egito, ali a família estava novamente reunida. Então Deus trabalhou na vida de José. José passou um período muito grande de aflições, de provações. Mas lá na frente ele viu seu pai e a sua família juntos novamente ali, mesmo ele sendo governador, mas ele era filho de Deus, primeiramente brandava as coisas de Deus em seu coração. Então a família de José novamente estava reunida, seus irmãos, seus pais, né? Novamente estavam todos juntos. Então José se alegrou naquele momento. E eu creio, irmãos, que Jacó também, os seus irmãos, mesmo em meio que fizeram, pediu perdão a José pelo que tinha feito. E José os perdoou. Então temos que perdoar nossos irmãos, que muitas das vezes transgridem contra as nossas vidas. Muitas das vezes fala o que não deve. Olha o que Deus fez com José. José foi jogado na cova. Mas Deus tirou José da cova. Deus libertou José daquela cova. José foi levado a escravo. Serviu a outro senhor na casa de Potifar. Deus tirou ele da escravidão, levou ele como mordomo maior na casa de Potifar. Isso aí quem faz é só Deus nas nossas vidas. É só Deus que opera milagres em nossas vidas. É só Deus que vem fazer maravilhas, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em tempos contrários, mesmo aquilo que não conseguimos enxergar lá na frente. Mas Deus tem preparado coisas boas, coisas novas para mim, minha família e para a sua família. Porque Deus é grande, Deus é poderoso para fazer. Eu não consigo fazer nada com minhas forças, mas com as forças que Deus traz para mim, que Deus está comigo, eu creio nas promessas de Deus para minha casa. Eu creio que Deus vai mudar muita coisa nesse país, né, na igreja. Eu sei que tem muitos aqui que choram pelo irmão, que choram pela mãe, pelo pai, pelos filhos, que não estão aqui dentro. Mas veja pela fé, olhe lá, olha Jacó chegando, vai correndo abraçar o seu familiar que está entrando, que um dia vai entrar por essa porta, que Deus vai trazer ele aqui, para que toda a família esteja junta novamente, para que todos estejam reunidos diante do Deus vivo.
Porque Deus, Ele é maravilhoso para cumprir, e eu creio, irmãos, eu creio. Muitos podem me olhar aqui, ver minha aparência. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Mas por dentro eu sou um homem arrebentado. Mas se eu estou aqui é pela graça de Deus. Se eu estou aqui hoje, estou aqui até hoje de pé, porque eu tenho um Deus vivo na minha vida, que me levantou, que me curou, que me carrega pelas mãos. Deus falou para mim: cuida das minhas coisas, que das suas eu cuidarei. E assim é também nas vossas vidas. Cuide das coisas de Deus, que das coisas de vocês Deus vai cuidar. Eu creio que Deus vai fazer prosperar maravilhas. Talvez você tenha vontade de ver um familiar. Talvez você está sozinho, achando que todo mundo te abandonou, que nem dá nada por você. Mas Deus vai operar na tua vida. Através da tua vida, Deus vai trazer os seus. Através da tua vida, Deus vai operar os milagres. Deus vai trazer aqueles a quem você tem chorado. Deus vai trazer novamente aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Até aqueles que não conhecem a palavra de Deus, Deus vai trazer. Porque Deus tem uma promessa comigo e tem promessas com vocês, com cada um dos irmãos. Então deixamos Deus operar. Saímos da cova, largamos a escravidão, saímos da prisão para governar nossa casa, governar na nossa casa, pela graça de Deus, mas governar espiritualmente, governar com Deus no controle, para que Deus venha fazer as maravilhas dele na nossa casa. Deus prometeu para mim, para minha casa, e eu creio que Deus prometeu para cada um dos irmãos aqui nesta noite. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas creia que Ele é homem, Deus é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, Ele não vai deixar de fazer. Há um tempo a ser percorrido, há um tempo a ser corrido, como José enfrentou este tempo. Como José passou por as turbulências, mas ele não desistiu. E Deus o exaltou na terra do Egito. A história de José se mostra que mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito e a quem está do nosso lado, não temos o que temer. Aleluia. Então, temos um propósito em nosso coração. Temos muito o que correr. Temos muito que trabalhar, batalhar. Mas sabemos que quem está do nosso lado é maior para cumprir a todas as maravilhas que eles têm preparado para nós. Então, não desanime, irmãos. Mesmo se tiver o vento soprando ao contrário, mesmo igual a nossa irmã Camille cantou, mesmo se o seu barco balançar ir para lá e para cá, mesmo se as ondas começar a balançar o teu barco, no teu barco quem está com você é Jesus. Então creia que Ele não deixará seu barco afundar. Creia que Ele está contigo. Creia que Ele é com você. Creia que Ele fará. Creia no nosso Deus. Creia que tudo Ele pode em nossas vidas. Creia que Ele muda as situações. Creia que Ele fará maravilhas. Creia que tudo Ele pode. Creia
que Ele é o grande em nossa casa. Creia que Ele vai trazer os seus novamente. Creia que Ele vai fazer maravilhas. Eu quero deixar aqui mais um versículo aqui em Hebreus, irmãos, não precisa abrir não, só para acabar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então Noé foi avisado, mas ele não enxergava das coisas que não se viam, e temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que segundo a sua fé. Então, Deus teve um propósito com Noé. Noé, erga a arca, faça a arca. Noé podia não obedecer a Deus ali, falar, mas Deus, eu fazer uma arca. Mas Noé obedeceu. Noé foi obediente à palavra de Deus, à voz de Deus. E Deus, na sua promessa, cumpriu na vida de Noé. Deus falou para Noé, vai entrar na arca você e a sua família. E foi o que aconteceu. E mesmo assim, quando Deus te prometeu, Deus prometeu, é você e a sua família. É você e a sua família. Então creia nas promessas de Deus, que você e sua família entrarão na arca. Você e sua família entrarão na arca. E nada atingirá a tua casa, porque Deus é contigo. Deus fará as maravilhas dele na tua casa. E aqui eu encerro. E que Deus venha falar mais e mais em nossas vidas. E que possamos, cada dia mais, continuar nos propósitos, nos caminhos do Senhor. Porque é um lugar lindo. E Deus tem preparado algo grande para a sua igreja. Deus tem preparado algo grande para a sua casa, para a sua família. O que Deus te prometeu, pode ter certeza que Ele não esqueceu. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aquele a quem você tem chorado, aquela a quem você tem chorado, aqueles a quem você tem chorado, aleluia, aqueles a quem Deus te prometeu um dia trazer de volta, creia que Ele fará. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de